A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos nessa tarde ministrar a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou seu celular, né? Não tem problema pesquisar no Google. Nós vamos ler dois textos. Mateus, capítulo de número 7, dos versos 24 a 27. Esse é o primeiro texto da nossa meditação. E depois nós vamos para 1 João. Nós vamos ler um texto que fala também sobre a fé. A fé que vence o mundo. Primeiro texto, então, é o texto de Mateus, capítulo de número 7, 24 a 27. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-a ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Até aqui. Agora nós vamos para 1 João, capítulo 5, mais ao final da Bíblia, se você está com a Bíblia aí física, né? Senão você digita lá 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5, somente esses versículos que nós vamos ler. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor, o Teu Espírito Santo, que está presente aqui nas nossas vidas, entre nós, o Teu Espírito Santo possa trazer essas palavras ao nosso coração e à nossa mente. Dirige os nossos pensamentos, que cada pessoa que está aqui, ou cada irmão e irmã que está em casa, possa se abrir, ó Deus, para entender a Tua palavra, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, ó Pai. Que cada um possa ouvir o próprio Deus, ministrando acerca dessas escrituras, dessa palavra que nós lemos nessa tarde. Que saiamos daqui convictos, ó Pai, que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Para nossa reflexão nessa tarde, em cima desses dois textos bíblicos, eu gostaria de começar com uma pergunta, que foi a pergunta do nosso tema de hoje, né? Como manter a fé diante das tragédias? Você deve ter acompanhado na semana passada, todos nós fomos surpreendidos com a triste notícia daquela creche que foi invadida por uma pessoa, e essa pessoa matou ali 5 crianças. Eu não sei você, mas o meu dia, aquele dia, eu não conseguia de parar, pensar aquilo. Eu confesso que eu não vi a hora de pegar minha filha na escola, porque a primeira coisa que a gente pensa são nos nossos pequenos, né? Quem tem filhos, quem tem netos, quem tem sobrinhos. E foi um dia assim que eu não sei você, mas eu fiquei muito reflexiva diante de Deus, né? Porque a gente deixa os nossos filhos na escola, e isso particularmente me ensinou tanto, porque eu gosto muito de uma expressão que diz tempus fugit. O tempo foge, o tempo escapa, passa muito rápido. E nós, como seres humanos, homens e mulheres que vivemos nesse mundo moderno, de uma correria imensa, nós estamos acostumados muitas vezes a viver no automático, não é?
A gente acorda de manhã, a gente dá café, a gente toma café junto, ou cada um no horário, e a gente almoça, e aquela correria. Quem tem filho sabe o que eu estou falando, leva a criança para a escola, deixa a criança para a escola, às vezes deixa atrasado e tchau, vai logo, né? Vai logo, porque senão vai atrasar mais ainda. E pega a criança na escola e já é aquela correria toda, tudo sempre de novo, e aquela rotina que a gente está acostumado. E vem notícias como essa, que são tristes, que dilaceram o nosso coração, mas que também nos fazem pensar exatamente sobre essa pergunta: como manter a fé diante das tragédias que muitas vezes ocorrem na nossa vida ou no mundo, como não atingiu assim diretamente, né, as nossas famílias, mas de alguma forma atinge, porque a gente se coloca no lugar do outro, como mãe, como pai, né, como profissionais de escola, professores, né, que estavam ali. Então tudo isso mexe com a nossa fé, nos faz questionar, não é? Nos faz questionar. Puxa, por que Deus deixou isso acontecer? Hoje eu estava travando um diálogo com minha filha, porque enfim, né? Aí a gente vê essas coisas assim, algumas coisas saltam aos nossos olhos, né? Principalmente com acesso muito fácil à internet, né? E esses desafios, essas coisas que estão por aí. E eu estava olhando algumas notícias sobre, e eu falei assim, eu vou parar de ver, porque senão eu não vou viver, né? Se eu vou pegar a criatura, eu vou pôr dentro da bolha, você não vai mais sair de casa, né? Você não vai ficar aqui, né? Desde que eu vou no seu lugar. Mas não é assim, a gente sabe que não podemos viver assim. E eu travei um diálogo com ela sobre a maldade. Falei assim, olha, tem muita coisa na internet que é boa, tem muita coisa que é ruim. Assim como tem muita gente que é boa, mas também tem muita gente que é ruim, que tem maldade. E ela me fez uma pergunta, ela falou assim, mas por que então existe a maldade? Né? Eu falei, bom, porque também existe o bem. Eu não sei se eu respondi muito para ela, mas eu falei, mas veja, existe o bem. Então vai ter o contraste para a gente decidir o que a gente vai querer seguir, o bem ou o mal, né? Esse é o dilema do ser humano, né? Escolher o caminho do bem ou escolher o caminho do mal. Isso é uma escolha que está diante de nós, é o livre-arbítrio que o Senhor nos deu. E por nos considerarmos, mesmo na nossa pequenez e com as nossas falhas, pessoas boas, muitas vezes nós somos vítimas de coisas más e de coisas ruins. E a pergunta que nós trazemos aqui para a nossa meditação, diante dos dois textos que nós lemos, e diante das coisas que nós vivemos nesses dias, como manter a fé diante das tragédias. Porque você concorda comigo que manter a fé quando tudo vai bem, quando tem dinheiro na conta, quando não tem briga em casa, quando não tem doença, quando, enfim, está tudo legal, as coisas estão fluindo, é fácil a gente crer em Deus. Mas quando o tapete nos é puxado, quando sofremos muitas vezes um choque de realidade no mundo que nós vivemos, é nesse momento que nós somos desafiados a manter a nossa fé em Deus. E nós precisamos aprender, e isso nos ajuda a manter a fé diante das situações difíceis e muitas vezes inexplicáveis. Que tem coisas que são inexplicáveis, não é? O que faz uma pessoa fazer o que fez, não é? Com seres tão inofensivos? O que faz? São coisas inexplicáveis, que muitas vezes a gente até tenta explicar, mas humanamente a gente mesmo não consegue compreender. Então, em primeiro lugar, irmãos e irmãs, na nossa reflexão nessa tarde, nós precisamos manter a fé. Quem mantém a fé é porque a sua fé está alicerçada em algo sólido. Veja que o texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, aqui traz a comparação de um homem que construiu a sua casa na areia. Esse texto é um texto conhecido, por isso eu não vou me delongar no contexto dele. É algo muito prático aqui para você refletir junto comigo. Temos um homem que ouviu as palavras, mas construiu a sua casa na areia. E a areia aqui pode nos simbolizar aquilo que é suscetível a mudanças, que não é firme, que se desfaz com o vento. Um vento, quando bate numa areia, facilmente ali os seus pequenos grãos vão se espalhar, ou seja, não há solidez.
A casa na rocha, o homem que foi sensato ou sábio, prudente, foi aquele que construiu a sua casa na rocha. E a rocha aqui nos traz realmente esse simbolismo de algo firme, sólido, inabalável. E aí nós encontramos na palavra do Senhor, no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diante das tragédias da vida, é difícil a gente não se abalar, não é? É difícil. E como cristãos, como pessoas que creem em Deus, muitas vezes a gente fica dividido, não é? Será que a minha fé tem sido suficiente? Porque eu estou me sentindo abalado emocionalmente. Eu tenho questionado. Às vezes há pessoas que, como eu disse aqui, diante das tragédias, que questionam Deus. Mas por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que isso? Por que dessa forma? E às vezes até mesmo se sentem culpadas de estar questionando a Deus. E eu sempre digo que Deus acolhe os nossos questionamentos, porque o Filho de Deus se fez humano. Então, como humano, 100% humano e 100% divino, Ele entende a natureza humana. Ele nos entende porque Ele nos criou. Ele conhece os nossos questionamentos. Então eu acredito num Deus que acolhe os nossos questionamentos, que entende que muitas vezes nós nos abalamos diante de notícias difíceis, diante de diagnósticos difíceis, de uma doença, de um diagnóstico complicado que chegou. Emocionalmente e humanamente, nós nos abalamos sim. Mas pastora, você leu aí o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Mas a chave desse texto não está em nós. A confiança não provém de nós, seres humanos que somos falhos e estamos suscetíveis a sermos abalados pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Mas nós seremos inabaláveis se a nossa fé estiver em Cristo Senhor, o nosso Deus, em quem confiamos. Por isso os que confiam no Senhor. Humanamente podemos nos abalar, mas se tivermos fé, essa fé nos ajudará a permanecermos para sempre no Senhor. Essa fé nos tornará fortes em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio aos momentos difíceis que estamos suscetíveis. O próprio Cristo chorou. Ele não tinha fé, então ele não acreditava em Deus Pai? Não, porque o lado humano dele ali aflorou também naquela hora. Mas a sua fé no Deus Pai, no que Deus Pai poderia fazer, levou ele a falar: se creres, verás a glória de Deus. Sim, nós podemos nos abalar emocionalmente, porque somos frágeis. Mas se a nossa fé for sólida, não for como areia que se vai com qualquer mudança, com qualquer coisa, com qualquer notícia, mas se a nossa fé for sólida, se construirmos a nossa fé nessa rocha que é Jesus, diante das tragédias, dos momentos difíceis que podemos enfrentar, nós permaneceremos, como foi a questão do homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Permaneceu. Agora o insensato que construiu a sua casa na areia, diz a palavra que grande foi a sua ruína. E não é isso que o Senhor quer para nós. Às vezes há pessoas que diante de tragédias, principalmente por não conhecerem a Deus, ou por não construírem um relacionamento firme, sólido com o Senhor, muitas vezes sucumbem. O se abalar não é só emocionalmente, mas muitas vezes as pessoas acabam deixando se vencer pelas dores e pelas notícias. Mas nós somos chamados aqui pela palavra de Deus a construirmos a nossa vida, a termos um relacionamento sólido com o Senhor. Porque veja o texto, e é por isso que eu amo esse texto. E ela vem explicar por que existe o mal no mundo, né? E que o mal, ele atinge a todos nós, filhos de Deus, aqueles que creem em Deus e aqueles que ainda não creem no Senhor. Veja que o texto, o Evangelho de Mateus fala que veio sobre as duas casas.
Vieram as chuvas, vieram os rios, vieram os ventos. Isso destrói até mesmo muitas vezes nosso argumento, né? Poxa, eu que sirvo ao Senhor, eu que conheço a Deus, vou na igreja, e isso, e oro, e jejuo. Como que eu posso estar passando por essas lutas? E quem não conhece, às vezes não está passando por tantas lutas como eu. Aqui o texto fala que os rios, os ventos, as chuvas vieram sobre ambas casas. A diferença foi aonde construiu a sua casa. E aqui nós podemos transportar para o nosso relacionamento espiritual com o Senhor. Eu estava vendo a respeito daquilo que aconteceu lá naquela creche, e algo que me emocionou muito foi um dos pais, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas um dos pais deu um testemunho que talvez muitos de nós não daríamos naquela hora, ou não conseguiríamos. Um dos pais daquelas crianças falou assim: olha, eu como cristão, eu perdoo essa pessoa que fez isso. No momento que tinha acabado de acontecer, ele tinha acabado de chegar. Porque os meus valores como cristão me fazem isso, perdoar. E eu vou preservar a memória do meu filho. Aí você respira assim aquilo e vendo os comentários, né? Porque daí a gente vai ler os comentários, muitas pessoas caçoando, falando assim: esse cara está em choque, ele não sabe o que ele está falando. E é aí que vem a diferença, que tanto nós passamos por dificuldades e outras pessoas que não conhecem o Senhor também passam pelas mesmas dificuldades. Mas a fé no Senhor diante das tragédias é o que nos dá esperança. Foi isso que fez aquele pai dar aquele testemunho diante dos repórteres e tantas pessoas que estavam ali. Ah, pastora, mas e aqueles que estavam chorando, que não conseguiam? Cada um tem um jeito de reagir. Eu acredito nisso, que cada um tem uma forma de reagir. Outros se calam, outros, através da sua fé, professam. Talvez muitos de nós não teríamos a mesma coragem, ou naquele momento de dor, de testemunhar. E esse é o segundo ponto aqui da nossa reflexão. Nós mantemos a nossa fé diante das tragédias, porque ela é a única esperança. Quem tem fé, tem esperança. Às vezes as pessoas encaram a fé como um positivismo, de que ter fé sempre vai dar certo nas coisas. Mas o que é dar certo? Às vezes é chorar, às vezes é perder, mas não perder aquilo que é essencial. A fé no Senhor Jesus. Isso é um relacionamento sólido com o Senhor. Por isso que muitas vezes Deus nos permite passar por dificuldades, por momentos difíceis, inexplicáveis, para que a gente possa exercitar a nossa fé, e a nossa fé nos impulsionar a termos esperança. Irmãos e irmãs, nós não estamos imunes de tragédias na nossa vida. Nós oramos e pedimos que Deus nos guarde, não é verdade? Quando eu deixo a minha filha na escola, eu sempre digo isso para ela. Falo: que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Na volta eu passo aqui para te buscar. Mas aquele dia, eu confesso para os irmãos que eu falei: puxa, a gente vive essa vida tão corrida, e às vezes a gente não tem nem noção do que a gente fala. Ou às vezes a gente até se esquece, né, do quanto Deus guardou. A gente cantou aqui nessa tarde: por tantas bênçãos que eu não posso ver. Porque esse Deus que é presente na nossa vida, Ele tem cuidado de nós. Não estou falando que Ele não cuidou daqueles pais, daquela família, não era isso. Isso é vontade soberana do Senhor, que eu como pastora não sei explicar o porquê aconteceu, não sei. Isso aí só na glória o Senhor um dia há de nos revelar. Mas eu creio que através daquele testemunho, daquele homem, daquele pai, talvez muitos pais que estavam ali foram consolados. Pela fé dele, pela força que ele deve ter dado àquelas pessoas que também estavam enlutadas como ele. Por isso, mantenha a sua fé diante das tragédias. Não é hora de retroceder. Porque quando retrocedemos nesses momentos,
quem perde somos nós. Nós deixamos que o ceticismo muitas vezes possa invadir o nosso coração. Isso muitas vezes acaba esfriando a nossa fé e nos levando para longe de Deus. A fé é o que nos mantém em pé. A fé é o que nos faz acreditar que há esperança. Sempre há esperança. E sempre há propósito para todas as coisas. Porque conforme a própria palavra do Senhor nos diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas pastor, é muito triste. E eu não sei você, mas eu orei por aquelas famílias. Falei, Senhor, eu não conheço. Mas a dor dessas mães é a minha dor. A dor desses pais também é a minha dor. Mas que o Senhor, na sua infinita graça e bondade e soberania, que o Senhor possa visitá-los. Nós vimos outra notícia bem triste. Estou falando notícia ruim, né? Mas a nossa vida muitas vezes se assemelha a isso, né? Daquelas mulheres que foram presas, né? Foram sair de férias e foram presas por tráfico de drogas, numa situação totalmente que elas nunca imaginaram. São coisas, são circunstâncias. Como manter a fé? Então, irmãos e irmãs, nós somos ensinados pela palavra de Deus a construir a nossa vida na rocha que é Jesus, a confiarmos nele, a não termos uma fé que se vai com qualquer coisa, com qualquer notícia. Por mais que a notícia seja difícil, que você permaneça, porque a fé nos faz permanecer em confiança no Senhor, naquilo que Ele tem para nós. Veja que o texto do Evangelho de Mateus fala de uma consequência de coisas, né? Vieram as chuvas, os rios e os ventos. Às vezes na nossa vida é assim, né? Quando não é uma coisa é outra, quando não é outra coisa vem outra. Mas o segredo está em construir a sua vida espiritual no Senhor, não desfalecer. O mundo talvez olhe para essas questões, para essas coisas que acontecem, ou encaram como algo normal. Normal, mais uma escola, mais uma morte, mais isso, mais aquilo. Ou muitas vezes falam, não tem esperança mesmo, só existe o hoje, o amanhã não existe. Mas aqueles que permanecem, que têm a sua fé sólida em Cristo Jesus, o Senhor, aquele que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, vem nos ensinar justamente sobre isso, que Ele é a esperança. E que se nós mantivermos a nossa fé e os nossos olhos nele, nós não desanimaremos, mas seremos reanimados pela presença do Senhor nas nossas vidas. A fé nos leva a permanecermos diante das circunstâncias difíceis com esperança. Amém? Em terceiro lugar, agora nós vamos utilizar o texto de 1 João capítulo 5. Nós precisamos manter a nossa fé diante das tragédias, porque a fé vence o mundo. É isso que está escrito na palavra do Senhor. A fé nos dá tudo o que nós necessitamos. Não vai tirar dor, mas você vai ser consolado dia a dia. Isso é ter fé. Como eu disse, fé não é positivismo. Não, eu tenho fé que isso vai dar certo. Fé é experimentar no seu dia a dia da presença maravilhosa do Senhor ao seu lado, te fortalecendo, enxugando as suas lágrimas, dizendo: meu filho, eu estou aqui, minha filha, eu estou aqui. A barra está difícil, o que você está passando é doloroso, mas a fé, ela é consoladora, ela age com consolo no nosso coração, ela age com paz no nosso coração. E quando nós temos essa fé, é dessa fé que a palavra está falando. É a fé que vence o mundo. E conforme está escrito também em Mateus 24:12, diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E não é o que nós estamos vendo no nosso dia a dia? O amor de muitos esfriando. E aí minha avó tinha um ditado que ela falava assim, minha avó materna: quando você vê a barba do outro, nada contra quem tem barba,
Mas quando você vê a barba do outro pegando fogo, põe a sua de molho. Como eu disse, todos nós estamos suscetíveis a momentos difíceis e ruins. Todos nós, se não cuidarmos da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus, de estar próximo de Deus, o amor se esfria. E esfriando o amor de Deus no nosso coração, esfria também o amor uns com os outros. Nos nossos relacionamentos, é fácil a gente apontar, mas é porque ele não conhece o Senhor, não é? Por isso que a maldade está aí, é que só quem não conhece, não. Se você não nutrir um relacionamento saudável com o Senhor, de uma vida diante do trono, aos pés da cruz, de andar perto do Senhor, de conhecer o Senhor, a sua fé se esfria e o seu amor também. Que você possa manter a sua fé nesses dias que nós estamos vivendo. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas nós sabemos que Ele vai voltar. Mas enquanto nós estivermos aqui, coisas boas vão acontecer, coisas ruins também vão acontecer. Mas a palavra fala, aquele que perseverar. Até quando? Até amanhã? Até as notícias chegarem ruins novamente e abalarem meu coração? Não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a nossa esperança. Que embora nós estamos aqui nesse mundo, suscetíveis a dias difíceis, a nossa esperança é o lar celestial. O mundo hoje, o homem e a mulher moderna que vive nesse mundo, não pensa no amanhã, pensa no hoje. Mas a palavra do Senhor e o próprio sacrifício de Jesus por nós na cruz, e comemoramos e celebramos a Páscoa, domingo, nos faz olhar para a eternidade. Nós estamos aqui, mas um dia estaremos com Ele, conforme diz Apocalipse. Lá não haverá choro. Lá não haverá choro. Lá Ele enxugará os nossos olhos de toda lágrima, porque não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter mais notícias trágicas. Não vai ter. Para terminar, eu vi um vídeo muito lindo, né? Eu sempre recebo umas coisas assim, eu achei fantástico. Um rapaz que tinha sofrido um acidente de carro, ele teve uma parada cardíaca. E quando os médicos estavam reanimando, ele ria, ele chorava, e ele falava para as pessoas tirarem o oxigênio da boca dele, e os médicos falando, calma, calma, não dá para tirar. E ele falava, ele é lindo, Ele é lindo, vocês têm que crer, Deus é lindo, eu vi Ele é lindo, e Ele me deu uma nova oportunidade de viver. É isso. Eu quero dizer para você que nós não precisamos de situações situações como essas para vivenciar a fé, ou para descobrir que o nosso Deus é vivo, que Ele existe, que Ele cuida de nós, e que Ele está sempre nos dando chances de vivermos essa vida pela fé. Mas crer em Jesus é permanecer sim nesse mundo e enfrentar os desafios que nos são propostos e que Deus permite, mas com os olhos nele, com os olhos na eternidade, sabendo e não duvidando, mas crendo em todo tempo que Ele é a nossa esperança. Aquele que permanecer até o fim triunfará. Eu sei que tem muita gente por aí que prega talvez um evangelho triunfalista, que crente não passa dificuldade, que crente sempre vai vencer. Eu acredito que a gente sempre vence, principalmente nos momentos difíceis. Talvez não do jeito que a gente esperava, mas do jeito que Deus planejou para nós. Aí sim, nós triunfamos. Nós podemos viver nessa vida como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, vencedores, mais do que vencedores no Senhor, diante das tribulações que se apresentam para nós. Que diante das dificuldades, das tragédias, dos momentos difíceis, essa é uma mensagem de encorajamento. Você não se distancie do Senhor,
mas você permaneça e mantenha a sua fé, a sua convicção em Deus, a sua chama acesa da fé no Senhor, e então você triunfará sobre todas as coisas. Amém? O que é nascido de Deus vence o mundo. Se somos nascidos de Deus, então a vitória que é dada a nós é através da nossa fé, e essa fé em Jesus é o que nos faz triunfar. Amém? Deus abençoe você, que diante dos dilemas, das dificuldades, mas também das coisas boas, ou seja, viva a sua vida aqui com os olhos no Senhor, construindo a sua vida na rocha que é Jesus.